Eu traí meu marido e agora minha vida está desmoronando, fui eu que destruí tudo. Eu sei que recebo muito ódio por compartilhar o que fiz. Independentemente, vou confessar porque nada pior pode acontecer comigo do que ver o amor da minha vida me desprezar. Eu, 29 anos, mulher, fui casada com meu ex-marido, Dan, 43 anos, homem, por 12 anos. Ele era minha alma gêmea, meu parceiro e pai dos meus 2 filhos, agora 9 anos, menino, e 6 anos, menina. Nos casamos jovens, logo depois da faculdade. Dan sempre foi o marido e pai mais amoroso e cuidadoso. Nunca me desrespeitou, nunca levantou a voz para mim ou para as crianças. Éramos uma família perfeita. Ambos trabalhávamos. Ele era engenheiro de serviços. Eu estava no marketing. Quando engravidei da minha filha, tudo começou a mudar. Gerenciar uma criança pequena com gravidez enquanto fazia malabarismos com um emprego de tempo integral era difícil. Eu estava exausta o tempo todo. Para piorar, Dan cofundou uma startup com um amigo dele ao lado do emprego de tempo integral, que significa que ele mal podia contribuir com tarefas domésticas ou cuidados com as crianças. Então, eu larguei o emprego. Decidimos que eu cuidaria da casa e das crianças e ele gerenciaria as finanças. Foi um alívio enorme. Pude ficar em casa com meus bebês e levar uma vida lenta e pacífica. Disse a mim mesma que tinha sorte de ter aquela liberdade, de não ter que me preocupar com contas, de não ter que me matar de trabalhar. Logo, a paz se transformou em insegurança e comecei a me sentir sem valor. Comecei a me sentir solitária no meu casamento. Dan estava trabalhando mais do que nunca naquela época. Ele passava as noites construindo a startup dele. Ele chegava em casa depois do jantar, dava beijo de boa noite nas crianças, pegava o laptop e começava a trabalhar de novo. Nos fins de semana, ele estava no escritório da startup ou em ligações. Se eu reclamasse, ele dizia que estava fazendo isso por nós, pelas crianças. Ele veio de uma origem humilde onde teve que trabalhar muito para completar a educação. Ele queria construir riqueza para nossas crianças. Sim, ele nos dava tudo. Nos mudamos para uma casa maior. As crianças foram para uma escola particular. Fizemos viagens, compramos um SUV novo. Financeiramente, estávamos indo muito bem, mas emocionalmente, eu estava morrendo de fome. Eu queria a atenção dele, o tempo dele, não o dinheiro dele, não as promessas dele de um futuro melhor, apenas ele. Como nos velhos tempos quando ficávamos no sofá o fim de semana inteiro e não fazíamos nada, apenas conversávamos, assistíamos filmes e pedíamos pizza. Ele prometeu ter nossa vida antiga de volta uma vez que o negócio dele crescesse e ele deixasse o emprego. No entanto, aquilo parecia ser um sonho distante para mim. Eu queria aquela vida hoje. Estava ficando impaciente e solitária. Toda vez que eu tentava falar sobre isso, virava uma discussão. Ele diria: "Você não quer uma vida melhor para as crianças? E eu estou bem aqui, não estou?" Ele tentava. Sempre que estava comigo, ele tentava estar verdadeiramente presente, ouvindo atentamente, me amava incondicionalmente, mas aquele tempo com ele era limitado. Comecei a me sentir invisível. Um ano se passou assim, e um dia, eu estava tomando café perto deste parque onde eu ia caminhar. Um cara no final dos 20 anos se aproximou de mim e perguntou se eu nunca ficava entediada pedindo o mesmo café todos os dias. Ele era Eric, estudante de doutorado na universidade próxima. Ele era regular no café trabalhando no projeto dele. Ele me notou e que eu estava lá quase todos os dias, sentada perto da janela, bebendo meu latte. Começamos a conversar tomando café. Logo, se tornou um ritual tomar café com ele. Não informei Dan sobre isso, pensando que não era grande coisa. Lá no fundo, eu sabia porque não disse. Eu esperava ansiosamente encontrar com ele. Comecei a me arrumar bem. Ele me elogiava, me ouvia, me dava atenção. Eu estava desejando recentemente. Ele lembrava de cada pequena coisa que eu dizia. Eu me sentia vista como indivíduo, não como esposa de alguém ou mãe. Cerca de um mês depois, ele me convidou para o apartamento dele para me ajudar a provar uma nova receita de massa. Eu ri disso, mas fui de qualquer forma. Ele morava num apartamento estúdio minúsculo lotado de coisas com música jazz tocando. E eu juro que me senti com 20 anos de novo. Comemos, imos e bebemos vinho. E quando me virei para colocar meu copo no chão, ele me beijou. No momento em que aconteceu, a culpa me inundou. Quente, imediata. Me afastei e disse: "Não posso, sou casada." Ele assentiu: "Eu sei, desculpe, mas eu nem saí imediatamente. Meu maior erro." Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, ambos fingindo olhar para o chão. E então eu disse a coisa mais estúpida que já disse na minha vida. Não é como se meu marido fosse notar. E aquilo foi o início do fim. Eu traí meu marido. Continuei vendo Eric, prometendo a mim mesma que seria a última vez. Ficava cheia de culpa toda vez que acontecia. Até disse a ele que não me encontraria de novo. Dentro de alguns dias, o desejo aparecia e eu me encontrava no lugar dele. Eventualmente, me convenci de que eu merecia aquele pequeno momento de felicidade. Se não estava conseguindo algo do meu casamento, era permitido buscar fora. Não era que eu não estava tendo intimidade com meu marido. Eu queria atenção e tempo que Eric estava me dando. E em troca, ele me queria. Acordo justo, pensei. Por meses
meses, levei uma vida dupla. Em casa, eu bancava a esposa perfeita. Fazia jantar, preparava lanches, fazia tudo pela minha família. Dan chegava em casa à tarde, exausto, me beijava e me agradecia por segurar as pontas. Parei de brigar com ele. Ele estava grato a mim por finalmente entendê-lo. Fiquei muito confiante. Comecei a chamar Eric para casa porque o lugar dele era bagunçado. Depois de deixar meu filho na escola e colocar minha filha para tirar uma soneca, eu passaria uma hora com Eric, preenchendo o vazio do meu casamento. Foi divertido até uma tarde quando eu estava com Eric e ouvi passos se aproximando pela porta dos fundos. Antes que eu ou Eric pudéssemos reagir, vi Dan parado congelado no corredor. Eric estava comigo. Eu o empurrei, vesti um roupão e corri até Dan, mas ele começou a sair sem dizer uma palavra. Corri atrás dele descalça com o roupão meio aberto. Ele nem olhou para mim, entrou no carro e foi embora. Pessoal, ela foi pega em flagrante na própria casa. O marido viu tudo. Se você acha que ela merece o que está vindo, deixa nos comentários. Ações têm consequências. E já deixa seu like e se inscreve no canal porque essa história vai ficar muito pior para ela. Liguei para ele o dia todo e foi direto para o correio de voz. Nem percebi quando Eric saiu de casa. Nem me dei ao trabalho de contatá-lo. Meu casamento estava falhando. Meu marido se tornou minha prioridade. Ele não veio para casa naquela noite. Liguei para o sócio dele. Ele disse que Dan estava dormindo no escritório da startup deles. Mandei centenas de mensagens implorando para falar comigo. Não ouvi nada dele. Achei que ele se acalmaria. Pensei que ele estava apenas bravo e depois de um dia ou dois, ele sentiria minha falta. Ele não sentiu. 2 dias depois, ele veio para casa. Corri até ele, tentei abraçá-lo, mas ele passou por mim, indo direto para os quartos das crianças. Conversou com elas como se tudo estivesse normal. Meu coração se partiu com o quão gentil ele foi. Como eu pude traí-lo? Eu estava morrendo de culpa, desejando poder desfazer tudo. Quando ele veio para nosso quarto, fechei a porta e chorei e implorei perdão, tentando todas as formas possíveis de justificar minha ação. Eu sabia que o que fiz foi terrível. Estava pronta para fazer tudo para consertar, mas ele não estava ouvindo. O silêncio dele estava me matando. Eu desejava que ele gritasse e berrasse, mas ele não mostrou emoção nenhuma. Ele apenas olhou para mim com olhos frios e disse: "Já falei com meu advogado. Você vai receber os papéis em breve." Entrei em pânico. Não queria um divórcio. Implorei para ele mudar de ideia. E tudo aquilo não significava nada para mim e que eu merecia uma chance. Ele não disse uma palavra. Apenas arrumou seus essenciais numa mala. Tentei tudo para pará-lo. Ele não parou. Ao sair, ele apenas disse: "Você pode ficar nesta casa até as crianças estarem aqui. Teremos custódia compartilhada." Foi isso. Ele já tinha planejado tudo. Pediu para eu levar nosso filho ao terapeuta onde daríamos a notícia a ele. Recuei, implorando para ele mudar de ideia, mas ele não cedeu. Disse que se eu não fosse, ele levaria sozinho. Tive que concordar. Na noite seguinte, ele nos buscou e dirigiu até a terapia familiar. Eu queria afundar no chão. Dan estava calmo e composto enquanto eu estava desmoronando a cada poucos minutos. Era minha culpa sabendo que arruinei tudo. Arranquei a infância dos meus filhos, o senso de família deles. Ele disse ao nosso filho que mamãe e papai os amavam muito, mas que precisávamos de um tempo agora, que ainda seríamos uma família, só que não na mesma casa. Nosso menino chorou, dizendo que queria que ambos morássemos juntos como uma família. Ele mal tinha 5 anos então. Ainda perguntou se ainda éramos casados. Sem hesitação, Dan respondeu: "Não mais, querido. Apesar do que acontecer entre nós adultos, você e sua irmã seriam nossa prioridade. Vamos amar vocês e seremos seus pais antes de qualquer outra coisa." O terapeuta levou o menino para conversar em particular. Segurei a mão de Dan e implorei pela última vez para ele reconsiderar a decisão. Pela primeira vez em todos esses dias, vi emoções no rosto dele. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "Por favor, não torne isso mais difícil do que já é." Eu queria abraçá-lo e fazer as coisas certas. As palavras dele me deram esperança de que ele me perdoaria. Continuei pensando que ele mudaria de ideia, e uma vez que a raiva passasse, ele voltaria para mim. Ele não voltou. Ele seguiu em frente. Quando os papéis oficiais chegaram do advogado dele, pareceu que o mundo simplesmente parou. Liguei para ele em pânico. Ele não atendeu. Mandei mensagem: "Por favor, podemos conversar? Por favor, não faça isso. Por favor, volte para casa." Nada. Apenas silêncio. Ele apareceu 2 dias depois para buscar as crianças e tentei de novo. Bloqueei a porta como uma idiota e implorei para ele conversar. Chorei que cometi um erro, mas você não pode simplesmente jogar fora 12 anos. Farei qualquer coisa para consertar isso. O silêncio dele me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Eu disse: "Você está se divorciando de mim por vingança." Segurei os braços dele e pedi para ele olhar para mim. Ele disse: "Não consigo olhar para você sem lembrar daquele momento." Aquela frase me quebrou. Eu queria desabar ali mesmo. Ele não me odiava. Isso de alguma forma piorou tudo, porque ódio teria significado que ainda havia emoção. O que ele sentia era vazio. Percebi que nunca poderia tê-lo de volta. Desisti. Assinei todos os papéis que ele me pediu. Os próximos meses foram tortura. A casa parecia assombrada. Cada canto me lembrava dele. Logo amigos e família souberam da notícia do divórcio. Não escondi o motivo, tornando tudo pior. Ninguém disse nada na minha cara, mas eu sabia que as pessoas estavam falando pelas minhas costas, me chamando de estúpida por trocar meu casamento e segurança por algo tão bobo. Não era mais convidada para as festas de alto nível que os amigos e colegas dele organizavam. As únicas pessoas que permaneceram cordiais comigo foram os pais
pais dele, e isso também pelo bem das crianças. Eles insistiram que Dan continuasse seus deveres paternos apesar do nosso divórcio, e ele fez. Ele visitava 2 ou 3 vezes por semana, levava as crianças para brincadeiras ou sorvete. Ele sempre estava alegre com elas e educado comigo, mas nunca me olhava nos olhos por mais de um segundo. Nossas mensagens eram frias e logísticas. Que horas é a busca? Pode mandar a mochila do filho? Bebê pegou febre. Toda vez que meu telefone vibrava com o nome dele, meu coração pulava, esperando por algo mais. Liguei para ele uma vez só para ouvir a voz dele. Ele atendeu. O que foi? As crianças estão bem? Eu disse suavemente. Estão bem, só estou com saudades. Ele não disse nada, apenas desligou. O silêncio dele foi doloroso, mais do que gritar teria sido. Na reunião de mediação, Dan veio composto enquanto eu continuava mexendo no meu anel, lágrimas ameaçando a cada segundo. Quando o mediador perguntou sobre propriedade e custódia, ele falou primeiro com convicção. Ela ficará com a casa até a mais nova sair. Cuidarei da hipoteca, impostos sobre propriedade e também das crianças, escolaridade delas e todas as outras despesas. Teremos custódia 50-50. O mediador me perguntou: você concorda? Eu tinha que concordar. O advogado disse: podemos brigar por pensão e pelo menos pela casa para segurança, já que deixei meu emprego para cuidar de todos. Eu sabia que teria perdido. Dan e o advogado dele eram afiados. Ele teria reunido evidências suficientes para me despedaçar se eu seguisse aquele caminho. Então, concordei. Recebi 3 meses de pensão e uma casa pela década, significando que tinha 3 meses para organizar minha vida e 10 anos para construir minha segurança. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, tirei minha aliança de casamento. Ela deixou uma faixa pálida no meu dedo como uma cicatriz. Ainda assim, eu tinha esperança. Tentava começar conversas pequenas, mas ele nunca me dava uma. Como está o trabalho? Ocupado. Você está comendo bem? Sim, era isso. Sem raiva, apenas indiferença tranquila. As crianças o adoravam. Ele tornava a cada momento especial para elas. Idas ao parque, noites de pizza, caminhadas nos fins de semana. Eu observava da janela quando ele as deixava. Então ele olhava brevemente para mim, acenava uma vez e ia embora. Isso me matava. Aquele tom perfeito e civilizado que dizia: você não tem mais o direito de tocar qualquer parte da minha vida. Pelo menos se ele tivesse gritado, eu poderia ter correspondido com culpa. Fazem 3 anos desde então. Não passa um único dia que eu não acorde desejando poder desfazer tudo. Peguei um emprego de meio período como executiva de back-office, tentando me manter ocupada. Minha vida estava vazia. Eric nunca ligou depois daquele dia. Na verdade, ele me bloqueou. Nunca voltei àquele café de novo. Uma vez, talvez um ano depois, encontrei com ele no supermercado. Nossos olhos se encontraram por meio segundo, e ele olhou através de mim como um estranho. Percebi o quão sem sentido eu tinha sido para ele. Eu tinha explodido minha vida inteira por algo tão superficial. Enquanto isso, a vida de Dan decolou dali. A startup dele teve sucesso. Em 2 anos, ele largou o emprego para gerenciá-la em tempo integral. Ele trabalhou horas insanas naqueles primeiros meses após o divórcio. Valeu a pena. Agora, a empresa dele está indo muito bem. Ele até foi convidado para falar em conferências, e meus filhos são tão orgulhosos dele. Ano passado, ele comprou uma casa nova, uma enorme com quintal, piscina e um jardim grande. As crianças amam aquilo. Toda vez que voltam de ficar lá, não param de falar sobre isso. Mãe, a piscina do papai ilumina a noite. Mãe, tem uma sala de cinema no porão. Mãe, Susan nos deu um filhote. Essa última parte é o que mais me quebra. Sim, ele tem uma namorada. Ela é consultora jurídica da empresa dele e cerca de 10 anos mais jovem que ele. As crianças vinham mencionando ela por meses antes de eu conhecê-la. No início, disse a mim mesma para não pensar demais. Quer dizer, claro, ele namoraria de novo algum dia. Ele é bonito, bem-sucedido, estável, e sempre teve essa energia calma e confiável que as mulheres notam. Ainda assim, ouvir o nome dela saindo da boca dos meus filhos fazia meu estômago revirar toda vez. Papai e Susan nos levaram ao aquário. Papai fez panquecas com Susan esta manhã. Mãe, Susan disse que eu tenho seus olhos. Eu apenas sorria e acenava, fingindo que não doía. O golpe final veio quando eu realmente os vi juntos. Foi depois da reunião de pais e mestres do nosso filho. Dan e eu tínhamos ido. Ainda éramos bons em coparentalidade, mantendo as coisas civilizadas. A reunião correu bem. Saímos juntos conversando sobre agendamento para o próximo recesso escolar. Eu estava até me sentindo bem. Então, de repente, o rosto dele se iluminou com um sorriso lindo. Eu juro que não vi aquele sorriso nele depois do nosso divórcio. Eu me iluminei também, pensando que era para mim ou que ele estava prestes a dizer algo legal para mim. Mas então ele acenou para alguém do outro lado da rua. Quando olhei para aquele lado, vi ela parando num Tesla branco brilhante com óculos de sol, cabelo preso num rabo de cavalo baixo perfeito como uma garota corporativa. Ele virou para mim e com cara séria: virei no sábado para buscar as crianças. Tenho que ir agora. Parecia que ele tinha um interruptor no rosto. Sempre que olhava para mim, era com expressão fria. Antes mesmo que eu pudesse responder, ele começou a atravessar a rua, foi e a abraçou, beijou na bochecha dela. Ambos acenaram para as crianças e foram embora. Ele nem me apresentou, como se eu não fosse ninguém. Fiquei lá parada observando eles irem embora. Tudo que conseguia pensar era: aquela costumava ser eu. O jeito que ele olhava para ela, com prazer e orgulho. Quando cheguei em casa, senti uma onda de dor que veio do nada e de todo lugar. Chorei até não conseguir respirar. É tão difícil perceber que nenhuma quantidade de lágrimas, culpa ou orações
emoções pode voltar o tempo. Eu troquei algo sagrado por algo tão trivial. E agora sou eu quem está do lado de fora da vida que construí, observando ele dar a outra pessoa o amor que uma vez foi meu. Atualização 1. Eu sei que recebo muito ódio como recebi na última. Quando me desprezo, o ódio de fora não importa. Poucos de vocês pelo menos entenderam a parte humana de mim que erra às vezes. Obrigada por isso. Isso não é uma atualização, mas uma forma de como o resto da minha vida vai ser. Cada evento familiar se transformou em tortura lenta. Depois daquela reunião de pais e mestres, o próximo foi o recital de dança da minha filha. Quando cheguei, vi eles já sentados na frente rindo e sussurrando. Quando ele olhou para trás e me viu, apenas acenou com um sorriso raso. Quando as crianças subiram no palco, ambos pularam, torcendo, aplaudindo como os pais mais orgulhosos do mundo. Eu fiquei algumas fileiras atrás sozinha, gravando no meu telefone. Depois que terminou, estava esperando na saída para buscar minha filha. Eles chegaram de mãos dadas. Desta vez, ele a apresentou, Susan, minha namorada, com orgulho e confiança. E para mim, ele disse, Laura, mãe dos meus filhos. Era tudo que eu era para ele, nem ex-esposa. Ambas sorrimos uma para a outra. Foi estranho. Felizmente, em minutos, minha filha saiu e correu para abraçar o pai. Depois, ela envolveu os braços ao redor de Susan também e gritou, você veio. Ela sorriu e disse, claro, querida, não perderíamos isso. Tive que me virar por um segundo para não desmoronar na frente de todos. Semana passada, no dia de ação de graças, os pais dele me convidaram como de costume. Sim, eles ainda me incluem em eventos familiares. São pessoas doces, e talvez queiram me manter incluída pelo bem das crianças. Mesmo após o divórcio, eu apareço em algumas quando eles convidam. Este ano, não queria ir, antecipando eles, mas pensei por quanto tempo vou evitar isso. Terei que encarar mais cedo ou mais tarde. Talvez vê-los juntos me daria um empurrão para seguir em frente com minha vida. Quando cheguei lá, Susan já estava na cozinha ajudando a mãe dele com o peru. Ela estava usando meu avental velho. Eu costumava usar todo dia de ação de graças por 12 anos. A mãe de Dan estava radiante. Ela é tão prestativa. Você não acreditaria como ela é organizada. Sorri, disse que ela parecia ótima e fui arrumar a mesa, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que derrubei um garfo. Durante o jantar, todos estavam rindo, conversando. Susan se encaixou perfeitamente, contando piadas, enchendo os copos de vinho de todos, inclinando a cabeça no ombro de Dan quando ele dizia algo engraçado. O pai dele até brindou a novos começos. Me desculpei no meio da sobremesa, saí e chorei atrás da garagem como uma adolescente. Eles parecem tão felizes juntos. Ele ainda é educado comigo como sempre, mas há uma distância. Ele fez as pazes com tudo e seguiu em frente enquanto eu ainda estou presa nisso. Posso dizer que ele está apaixonado de novo. Posso ver nas pequenas coisas, o jeito que ele fala sobre ela sem nem perceber, a calma no rosto dele quando ela está por perto. Isso me mata porque uma vez tive aquilo. Tento ser feliz por ele. Eu realmente tento. Ele merece amor. Às vezes me pergunto se eu tivesse dito a ele como estava solitária em vez de encontrar conforto em outra pessoa. Se eu tivesse ido para a terapia, se eu tivesse sido paciente, talvez ainda estivéssemos juntos. Agora ele tem uma casa nova, uma mulher nova, uma vida inteira nova. E eu estou aqui enrolada na minha culpa. Tenho que trabalhar duro para pagar minhas contas e economizar para meu futuro, sabendo que em alguns anos estarei sem casa. Não tenho nem confiança para sair no encontro mais. Me sinto péssima, como se estivesse traindo de novo. Ainda o amo. Deus, ainda o amo tanto que dói. Mas ele não olha para mim daquele jeito mais. Ele olha para ela. E esse é meu castigo. Observá-lo amar outra pessoa do jeito que ele costumava me amar. Eu sei que fiz isso comigo mesma.